estão lá no roteiro todas as informações sobre o personagem, o seu perfil físico e emocional, o contexto em que ele vive, o que ele faz e o que a história vai representar. As suas falas, os diálogos, as marcações e, a partir daí, tanto atores como atrizes se preparam, eles estudam, pesquisam, treinam para compor, para interpretar o personagem. O personagem ganha vida, corpo, alma, sensações e emoções. O personagem, ele pode se eternizar na tela e para sempre. Na memória sua, na minha, a gente tem um personagem que a gente gosta. Bom, a gente está falando, sem dúvida, de uma verdadeira arte, que é a interpretação. E interpretação é o tema do programa de hoje. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber a atriz, diretora, produtora, professora Sura Berdichevsky. Prazer em tê-la aqui. A Sura já fez, todo mundo conhece a Sura, ela já fez muito filme, muita novela, muita peça de teatro, muito cinema. E ela hoje em dia se dedica muito também, além de dirigir, peço que você continue dirigindo, a essa arte suprema que é educar crianças. Ela é uma das professoras do tablado. E aqui conosco também o ator Murilo Grossi, que também, como todo rato de cinema, ele é diretor, ele faz tudo em cinema, se tiver que dar aula, dá, apresenta, Festival de Brasília, enfim. Ele tem na bagagem 23 longas, para vocês terem uma ideia, e uma longa experiência também, tanto em teledramaturgia quanto em teatro. Bom, muito prazer em tê-los aqui. Obrigada. Vai ser muito complicado perguntar para vocês o que é interpretar, mas eu não posso escapar. Vamos lá, Murilo. O que é interpretar, representar, imitar, o que seja? Bom, eu vou pegar o gancho do que você falou. Interpretar não é necessariamente imitar. Tá. Interpretar é interpretar. Você, quer dizer, você tem pelo menos duas óticas. O que é interpretar para mim, que sou o ator, é uma coisa, é uma profissão, é um trabalho como outro qualquer, como pedreiro, como médico, como professor, como bombeiro. É um trabalho. Acima de tudo é isso. O que é interpretar num sentido para o outro, aí já entra num outro contexto. Se a gente for parar para pensar, isso começa lá atrás, antes dos gregos. A primeira literatura vem com os gregos sobre interpretação e tudo mais. É algo muito antigo, muito tradicional, muito mítico. Eu acho que hoje o teatro, a atuação, ela ocupa, e sempre ocupou de fato, mas hoje principalmente, um espaço ritual, do ritual. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Interpretar no meu modo de entender, bem particular, assim, às vezes, quando vou falar com alunos, coisas assim, eu falo que é a arte de dar para o outro, de observar e oferecer para o outro. Em última instância, você não atua para si mesmo. Você estuda, aprende, entende um personagem que busca em você ou em algum lugar e tal esse entendimento para oferecer para o outro. Então, tem um aspecto a palavra mágica aí é o personagem. É o personagem. É essa a palavra? Pode ser, é enorme o tema, mas eu sinto que é assim, que é a percepção que você vai ter, ou de um texto, no caso da interpretação do ator, seja em teatro, ou em televisão, ou numa novela, é a percepção que você vai ter da obra e como você vai transmitir, e que mecanismos você vai usar para você transmitir a sua percepção daquela obra que você tem que interpretar, né? Bom, aí esse é um tema enorme e tem essas diferenças no teatro, no cinema, Tem essa diferença? Tem. Quer dizer, tem uma diferença real no trabalho interno de vocês? Vocês conhecem todos os meios, quer dizer, vocês trabalham no cinema, vocês são atores de teatro e são de televisão, quer dizer, então são pessoas boas para fazer essa pergunta. Você muda? Não. São diferenças sutis para o veículo, para cada veículo, né? O cinema você trabalha com uma economia muito maior, com uma contenção muito maior. Porque o tamanho é maior? Porque é muito próximo, a câmera está te pegando, né? A câmera joga muito. Pega, você trabalha mais fragmentadamente. A câmera lê a sua alma, né? No cinema? A câmera do cinema, ela tem uma... Televisão também? Em televisão, não tanto. Em televisão, ela observa mais o contexto. O cinema, ele entra mais. Tanto é que você vai se lembrar sempre, quando você vai se lembrar de uma atuação, algum momento de atuação, no cinema isso é muito mais marcante. Aquele olhar do Paul Newman, aquele olhar da Ingrid Bergman, a câmera consegue isolar onde os sinos dobram, né?
quando os sinos dobram, quando ela olha para cima, assim. Agora, todo mundo fala isso, de cinema, é aquilo, cinema, é aquilo, mas enche a boca mesmo com teatro. Eu não vejo um ator que não enche a boca que diz assim, verdade. Né, que diz, não, a gente aprende a atuar em teatro. Eu acho que isso varia também, né, Súria? Tem colegas que não eu fazem gosto imensamente de fazer cinema, de televisão, eu gosto muito de atuar também em televisão, mas é porque você tem um domínio total do que você está representando, né? Quando? No teatro. No teatro. Você e a plateia. Você e o trabalho no plateia cinema e na televisão é muito decupado e muito setorizado, quer dizer, tem muitas pessoas que vão trabalhar aquele material, né? Edição, enfim, a montagem toda do filme, a sonorização. Você... O ator, ele se sente com o trabalho dele, com o domínio do trabalho, né? Abriu a cortina é você e a plateia. E você tem começo, meio e fim, né? Você não grava hoje com... Porque, como você falou, o cinema é todo picotado. Você pode gravar uma cena hoje e em seguida gravar uma cena que se passa daqui a 10 anos. Tem colegas que não fazem tanto teatro, que se dedicam mais à televisão, ou mais ao cinema, ou as duas coisas, e não fazem tanto teatro. Agora, para mim, o que eu como no teatro, eu gasto no resto. Se eu não me alimentar no teatro, eu esfrio. Eu sinto assim, não sei se Súria concorda. É como se você precisa aquecer nessa relação com o público. Tanta gente que envolve uma produção de um filme, e mesmo na televisão, e na televisão é um ritmo tão industrial, em que você tem que dar, realizar. Você tem que realizar, o que é maravilhoso. É um exercício instigante, muito bom pro ator. Mas no teatro você tem essa possibilidade de fazer um trabalho mais artesanal. Olha só, o Murilo tinha falado que não é imitar. É uma espécie de cavalo de macumba que baixa o personagem, você incorpora isso, entendeu? Vamos lá. Não, pode até acontecer em determinados personagens de você Pode, Súria? Pode, eventualmente pode. Pode sim, de você incorporar mesmo, né, aquilo. No sentido de entrega mesmo, né, de colar ali. Mas não é uma imitação. Você pode usar como recursos isso. É você realmente ter a sua percepção e traduzir a obra. Você não perde você mesmo no personagem. Isso não. É uma leitura. É uma leitura. É uma leitura que você vai fazer. Se você pegar Artaud, por exemplo, Artaud, num determinado momento do trabalho dele de pesquisa, ele quase chega a propor um transe para o ator como método, quase essa incorporação. Mas não é exatamente isso, é de fato uma interpretação. Você pega um personagem e para cada ator você vai ter uma leitura, porque cada ator é um indivíduo é indivisível. Ele terá uma visão daquele assunto, uma visão daquela... Ele sentirá aquilo de uma maneira e tenta, estudando o personagem, o contexto, o objetivo, não só do personagem, mas da peça, da concepção, da direção. Da direção, Outra o coisa, que se quer daquilo. Que todo mundo fala sempre as mesmas coisas, vocês sabem, vocês vão ter que repetir de novo. Como é que não cansa vocês estarem sempre repetindo a mesma peça em teatro? Que vocês repetem durante uma temporada e ainda acham divertido. Eu diria o seguinte, cansa sim, como qualquer trabalho, cansa. Fica burocratizado? Pode vir a ficar, pode ficar. Só que tem que se lembrar que existe uma plateia, que cada vez que você faz o espetáculo, você tem uma nova dinâmica, um novo contexto. Além disso, além da plateia, que sem dúvida, mesmo que não houvesse essa plateia, ou que fosse a mesma plateia, essa repetição ela não é igual nunca, não será. Nós não somos iguais. A cada momento nós somos diferentes. E vocês sentem isso com certeza. Então, essa noção do tempo, né? Isso é presente o tempo todo. Agora, me diz uma coisa, Súria, você é professora de criança, isso também, é ótimo. Também, não só de criança. Não só de criança, mas de criança também. Existe essa coisa do talento, porque eu acho que você pode ter vontade de ser ator e nem todo mundo que tem vontade de ser ator é bom ator. Existe o talento, existe o bom ator, você aprende, tudo, enfim. Eu queria que a gente fosse por aí um pouquinho. O que me levou a trabalhar com criança, quer dizer, que com certeza isso fez com que eu virasse diretora, inclusive. Não é o fato de eu gostar de criancinha, ou a inocência, ou a coisa pura da criança. Eu adoro criança, me dedico a isso. Mas é porque é uma matéria-prima, uma matéria bruta que vem a partir da espontaneidade da criança, da leitura que ela tem da vida, do mundo.
Mas por que teatro infantil é tão insuportavelmente ruim? Quando você pede uma criancinha fazer um espetáculo, é assim, agora você é a professora. Ela fala assim, ela faz uma mímica que é de péssima qualidade. Mas é uma visão muito deturpada da criança e do que seria, do que é o teatro infantil. Mas né? Isso é real, eu não estou falando uma besteira. Eu sou jurada agora do prêmio de teatro infantil, Zé Conservatório. Sou obrigada a ver todas as peças. E tem muita coisa ruim, mas tem coisas boas também. Tem. Porque é um gênero muito difícil. É um gênero, né? Uma linguagem difícil. Então, eu acho que não é qualquer ator que sabe fazer, qualquer diretor. É um trabalho muito específico, assim como o conto, como a crônica, para o romance, né? Tem a sua singularidade. Mas, voltando ao trabalho da... então, essa matéria espontânea, pura que vem a partir do meu exercício de trabalhar com a criança, me interessa muito, imensamente, como diretora e como atriz. Isso é que me encantou e por isso eu trabalho há tantos anos com criança. Mas estava falando com relação ao mercado de trabalho, né? Não, a qualidade do trabalho mesmo. Eu acho que quando a criança é muito criativa e ela é espontânea, e isso vem, com certeza vem um talento. Ela consegue se expressar através disso, ou como ela vai poder se expressar bem através da pintura, né? Porque existe sempre, todo mundo conversa, que a criança pode tudo, o ser humano pode tudo. Mas existe talento, existe gente que não tem. Com certeza. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 12 e um menino de 7. Era uma impressão que eu tinha, mas depois de tê-los, isso para mim ficou uma impressão absolutamente verdadeira. A criança já vem com uma personalidade própria, com uma individualidade, com um jeito de ser. Né? Os dois são absolutamente diferentes. Mentira, já nasce pronto, né? E eles têm um tipo de inteligência específica para determinada coisa. Existe um tipo de inteligência específica para atuação. É um canal para se expressar. Lógico, todos nós podemos desenvolver, nós temos o nosso potencial, que a gente pode dar vazão e expressar. Mas hoje em dia também confundem muito a criança engraçadinha ou mais exibicionista com um ator. Porque hoje em dia também se valoriza mais os atores do que se valorizava 30 anos atrás. Eu acho que é isso e... Como profissão. Como profissão. Assim, qualquer um acha que é ator. Acha que não? Acho que não. Aí eu vou fazer uma provocação. Hoje em dia se valoriza mais o aspecto midiático. A exibição. Com certeza. Mas as pessoas confundem. Não exatamente a atuação. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que até hoje em dia se valoriza menos o aspecto estritamente a atuação do que em detrimento do contexto. Não, mas a atuação é mais respeitada. É mais respeitada. A televisão, inclusive, que as pessoas tinham muito preconceito e que cresceu muito, é uma indústria enorme que a gente tem no cinema. Eu acho que num senso comum, comum, nesse sentido, assim, da observação do que é atuar. Que era isso que você estava falando. Às vezes se confunde. A criança mais expressiva, mais, entre aspas, que gosta de se exibir um pouco e tal, mais expansiva, né? E tarará. Isso não necessariamente, que era o que você estava falando, não necessariamente seja significa o talento para um extrovertido. Talvez esse talento esteja mas daí muito o extrovertido ser um bom ator, existe uma diferença enorme. Talvez esse talento esteja muito mais na capacidade daquela criança ou do adulto, enfim, do ator, de observar e de captar, de pegar da observação uma tradução para expressar-se, do que necessariamente para expressar-se. O ator não é um bom observador? É um excelente observador, normalmente. Ele tem que ser. Se você pensar, como a Sura falou, pensa num desenhista, numa criança que tem talento para desenho. No começo, ela desenha garatujas, mas a maneira dela olhar as formas, olhar o mundo, dela né? perceber as cores, ali você já começa a perceber o talento dela para desenho, para uma acuidade visual, plástica. Quer dizer que vocês também já percebem, você percebe nos seus alunos quem tem mais talento do que outros. Percebo. Mas isso não quer dizer quer dizer nada. Que vai ser um instrumento maravilhoso, inclusive para a escola, para o aprendizado. O teatro, a técnica de representar, ela serve muito para o desenvolvimento da criança. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Em 2 minutos, 17 segundos, a gente volta. Estamos de volta com o programa Entre Mídias, hoje falando sobre interpretação. Aqui no estúdio nós conversamos com a atriz, diretora e professora Sora Berdichevsky e com também ator, professor, diretor Murilo Grossi. Nós estávamos falando sobre essa diferença entre vocação e talento, que é uma coisa engraçada, quer dizer, a criança pode nascer com talento e se perder. E tem gente que tem vocação
de gostar do que você faz, né? E ser um bom ator. E ser um bom ator. E a vocação é muito importante, não basta mesmo o talento. Não basta de jeito nenhum. Porque é sacrificada a profissão, você sai da rotina, você trabalha com tantas pessoas diferentes, você está em lugares diferentes, não depende só de você. Você tem que gostar imensamente, porque senão eu acho que é uma das coisas mais chatas do mundo, da vida. É um trabalho muito exigente. Trabalhar como ator é um trabalho que te exige muito. Exige muita dedicação. Exige quase que fé mesmo. Assim. Mas a gente estava falando também sobre o fato de... É uma coisa útil fazer um curso de teatro, quer dizer, para qualquer pessoa. Eu acho, não tenho dúvida nenhuma de que o teatro deveria fazer parte do currículo escolar, por exemplo, das crianças. Tem várias escolas que tem, né? Hoje em dia tem cursos mais livres, mas eu acho que seria muito interessante se a criança tivesse contato com a dramaturgia, com os clássicos, né? Já dentro do currículo escolar. Mas eu tenho uma experiência grande com professores, de lecionar também para professoras, isso já de muitos anos atrás. E é muito interessante, porque é um instrumento... As professoras é que para elas mesmas, teatro, né? para elas. E usarem o teatro como uma técnica, como um recurso a mais em sala de aula. Então é muito bom, porque tem excelentes professoras mais tímidas, ou que têm dificuldade de se comunicar mais. Então você tem muitas possibilidades, principalmente com jogos dramáticos, né? Que é a escola e toda a metodologia aí que eu sigo há anos. Então eu tenho uma experiência grande, assim. Eventualmente eu dou workshops para professoras, já fiz muitas coisas assim. Mas é uma ferramenta muito boa. Eu acho que é bom para todo mundo, porque sociabiliza. Mas dentro do currículo da escola era interessante que voltasse, né? É fantástico, porque você não tem como escapar de uma abordagem, quando você faz teatro, de uma abordagem humanista, genérica. Você está ao mesmo tempo lidando com história, ao mesmo tempo lidando com psicologia, ao mesmo tempo lidando com relacionamento um com o outro, aprendendo a entender o outro, jogos de percepção, de sensibilização. Você tem uma série de aspectos que envolvem o fazer teatro, o exercitar teatro, que um por um são aspectos que estimulam o aprendizado. E tem outra coisa, antigamente a gente dava muito valor a um talento nato, a uma coisa assim como se a pessoa nasce, o talento não fosse uma coisa que você tivesse possibilidade de aprender. Você fazer um curso de teatro sério, ele é importante para um ator? É de você cultivar, né? Não, é importante. Para o ator ou para a pessoa, de um modo geral? Não, para o ator, quer dizer, ele precisa de um estudo formal? Com certeza. Com certeza? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você terá um ou outro ator que seguiu um rumo qualquer aí, sobretudo a televisão, né? A gente falando mais claramente. Na televisão você tem atores que entram... Isso já aconteceu algumas vezes, tal, que tem ali de fato, desenvolveu dentro daquela linguagem e tal. Agora, aí é o caso de você ter uma pessoa realmente que tem um tipo de inteligência, que é capaz de entender aquilo enfim, é um autodidata, vamos dizer assim. Isso definitivamente lógico é que nós a temos exceção. Talentos natos e raros. A gente pegar o Mazzaropi, pegar o Grande Otelo. Na verdade. Eu garanto que a Fernanda Montenegro não fez faculdade de teatro. Mas é uma pessoa que se exercita mas ela tem um exercício diariamente, né? Mas lendo, a Fernanda fez parte de uma geração que estudou muito teatro, que inventou, de certa maneira, um teatro. Companhia de teatro, era uma época de companhias. Isso era coisa diária, então, segunda a segunda. Contínuo, né? Agora, vamos lá, um caso específico, pequeno, quando você pega um personagem. Diz aí um personagem que você tenha pegado pra gente e como é que você compõe, como é que você trabalha. Olha, isso varia muito de acordo com o diretor, né? Tá. O que eu coloco, essencialmente poderia dizer que eu coloco de mim, independente da direção, independente de qual seja o percurso a seguir, é que eu gosto de trabalhar essencialmente com a sensação. Eu trabalho, o fluxo que me leva à ação é um fluxo sensorial. Ele não é o emotivo, não é o psicológico, não é a sensação. Eu estudo todo o personagem, estudo toda a questão dramatúrgica, a peça, a cena, a época, tudo mais, estudo o diretor, quer dizer, é um constante tentativa de entender aquilo que ele quer, entender o que o colega seu que está contracenando está dando para você vai desvendando isso. Sensorial em que sentido? Sensação física? Sensação... Por exemplo, o que leva a uma ação, sempre o que te leva a uma ação é uma intenção. Então, para mim, isso é uma particularidade minha, assim, não sei.
eu gosto de trabalhar a intenção e não a ação. Digamos que a ação seja, vamos dizer, Murilo, você vai levantar, vai pegar lá aquela caneta e vai escrever uma carta. Essa é a ação. Essa ação em si, ela pode representar infinitas histórias. Eu posso estar escrevendo uma carta de amor, eu posso ter ido lá para ver qual que era a caneta, eu posso ter acordado de mau humor, eu posso vir dessa história, daquela história, da outra história. A ação em si, ela não diz muito. O que diz é a intenção que está por detrás dela. O que diz para o espectador é aquela intenção que está carregada, onde se carrega a ação, que te leva à ação. Até para que você tenha uma atuação mais espontânea, mais verdadeira, menos formal, menos mecânica, eu gosto de trabalhar a intenção. E antes da intenção, a sensação que me leva à intenção. Assim, nessa gradação. Tá. Então, qualquer estímulo que o diretor me der, eu tento entender de onde é que vem aquilo e aonde aquilo me toca. Que sensação aquilo me causa. Tá. Entendeu? A partir dessa chave sensorial... No caso pode ser um sentimento, não pode ser um sentimento. Mas você já pensou, por exemplo, se a cena é, por exemplo, que a sua amada morreu, ou que o seu filho faleceu, uma cena triste qualquer, uma tragédia qualquer, e você tem que fazer aquela peça 53 vezes por semana, durante anos. Se você de fato for... É um negócio impensável você realmente vivenciar uma situação trágica, ou mesmo cômica, ou qualquer situação, repetidas vezes e tudo mais. Agora, você tem chaves sensoriais que estão no seu corpo, que no momento que você experienciou aquilo, você entendeu como aquilo reage, você pode ligar e desligar. Essa é a técnica que eu, pelo menos, trabalho. Você liga e desliga, porque senão você se exaure de fazer. Tá. Sora, participa um pouquinho para como é que você aí define como é que você acompanha o Depende muito da obra e da concepção do trabalho, né? E do veículo, da linguagem, se é cinema, mas eu gosto muito de compreender. Eu sou, num determinado momento, o oposto, talvez, extremamente racional e investigativa diante de um personagem, da obra, de como eu vou e que recursos eu vou utilizar para poder chegar perto e poder interpretar, né? Num determinado momento, eu sou muito investigativa. E depois eu vou abrindo, como se eu abrisse camadas, não sei, tentando traduzir assim. E eu trabalho muito com imagens, com insights, mas eu busco muitas referências na música, nas artes plásticas, na literatura. É uma coisa muito presente, assim, para mim. E eu faço questão de colocar isso para os meus alunos. Principalmente essa juventude toda que acha que ser você já é suficiente para fazer um personagem. Né? Essa coisa naturalista de personagens jovens e tudo. Eu faço questão cada vez mais de que a gente tem que aprofundar o conhecimento e que tem que ter referências em outros caminhos, outros canais. A música é fundamental, as artes plásticas são recursos importantíssimos. Quando você compõe o personagem, você pensa em você, tudo bem, eu já entendi. No personagem, eu também entendi. Na plateia, você também tem que pensar ou não? Não precisa? Não. Para mim, não. Tá, assim, depende, lógico, né, Quer dizer, da sempre montagem. Assim, esse personagem faria tal gesto. É um pouco isso. Lógico que você está sempre pensando no resultado também. Tudo bem. Eu gosto muito desse isolamento da quarta parede, mesmo que eu esteja trabalhando na arena, né? Mas, assim, esse trabalho interno, o ator, os outros atores, o diretor, o jogo com o diretor, para mim é fundamental. Esse contracenar com o diretor, né? É a luz, né? É o caminho que eu vou... É ele que é o representante dessa plateia toda ao longo do acho que nesse momento, sim. Quando você está no palco, no momento da cena, no momento do espetáculo, é evidente que a presença da plateia e a variação da plateia, ela dialoga com você. Isso é com certeza, porque real. A plateia respira, né? Aquela quantidade de gente. Você sente isso, você percebe esse diálogo. É provável e é real que ela interfere na dinâmica do seu trabalho. De alguma maneira, ela dialoga com você e ela te leva para lá e para cá. Mas aí já numa outra etapa, Mas numa outra etapa. Na etapa de composição, não é isso que você está pensando. Mas na construção, o diretor é aquele que vai perceber, vai ter a sensibilidade de perceber o caminho que o ator está indo, né? E te traduzir isso, né? Te devolver isso, te explicitar. Você tem um autor, você tem um texto por detrás
que na realidade está sempre, no meu modo de entender, sempre acima de você, sempre é a sua referência primeira. O texto, né? Sem dúvida. E você tem um diretor que está também ali como seu guia, como a Sura falou. Mas você falou muito de sofrimento, de dificuldade. Vale a pena ser ator? De sofrimento, dificuldade de profissão? É. Eu acho que vale para mim. Agora, eu não indicaria, assim, sabe aquela Se coisa seus bem careta filhos- de assim, se o seus que filhos- você falaria para seus filhos? Eu não falaria para ser ator. Não? Não. Não. Não Então necessariamente. então qual é o teu grande prazer quando você está atuando? Olha, eu tenho a impressão que se eu não fosse ator, eu seria doido. Eu não sei, eu tenho um enorme prazer em trabalhar. Agora, como profissão, o dia a dia da profissão, a estrutura de profissão e tal, ela é uma profissão muito sacrificante. Você preferia ser economista? Não, eu preferia ser ator, não me arrependo nem um pouco. Mas Tá. eu digo assim, é uma profissão que hoje, sobretudo, exige do ator ele ser além do que é ser ator. Ele tem que ser um gestor, ele tem que ser produtor, ele tem que ser não sei o quê. Por exemplo, eu não tenho talento nenhum para ser produtor, para me produzir, para me vender. Não tenho esse talento. Eu gosto de trabalhar, gosto de atuar. E isso é uma coisa específica que não é pouca coisa. É difícil você se colocar... É nessa- antagônico, né? Você ter que lidar numa segunda pele, numa subjetividade na criação, com a criação, e você ter que gerir isso, né? Gente, Van Gogh passou por isso, né? Passou. muito difícil, A vida é dura. Mas eu você adoro. Você diria atualmente, para os seus filhos para serem se atores? quisesse, portas se quisesse abertas. também, eu claro. formo pessoas, enfim. Eu sou uma grande E qual é o estimuladora das momento, artes. quando você está sendo atriz, que você tem mais prazer? Olha, no momento eu tô com uma urgência e um desejo enorme de voltar a atuar. Muito grande. Eu sempre gostei, sempre gosto. Mas no momento, assim, eu preciso me comunicar através dessa expressão, né? Eu estou precisando atuar. Então, eu estou vivendo isso muito, muito forte, assim, dentro de mim. Olha, Mas o que você perguntou, Seu? Qual é o momento de... Que você tem prazer na profissão? Eu gosto da construção, eu gosto de Tá. fazer, eu gosto de ensaiar, eu adoro ensaiar. Eu acho que eu sou vocacionada. Além disso, né, enfim, do meu talento e tal, eu sou uma pessoa vocacionada para a profissão. Bom, eu adoro entrevistar ator, né? Já disse isso. Bom, deixa eu agradecer a presença da Sura. Muito obrigada, Sura. Obrigada. Muito obrigado, Murilo. Foi um Obrigado. enorme prazer tê-los aqui. Tenho certeza que o público em casa também gostou muito e que foi muito útil, né? Se você gostou, mande um e-mail para o nosso programa, comente, participe, dê sua opinião. É só acessar o site da Multirio, tá? Até semana que vem.